Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez a convite do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo para que possamos fazer mais uma reflexão a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. Hoje falaremos ou refletiremos um pouco mais a respeito do capítulo 76, Edificações. Assim sendo, ao iniciarmos essa nossa reflexão, vamos elevar em agradecimento nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. E assim nós vamos serenando nossos corações e aquietando nossos pensamentos, elevando o nosso ser ao nosso Pai, ao tempo em que mentalizamos: Senhor, estou aqui para ouvir e aprender seus ensinamentos, Pai. O que queres que eu faça? Assim, por um instante, fechemos nossos olhos, nos desligando de nossas preocupações, esquecendo nossos pensamentos materiais, e comecemos a respirar fundo e pensar que nosso espírito protetor está agora ao nosso lado, tentando estabelecer um contato conosco, para que possamos aprender e tirar o proveito para o nosso crescimento moral. Assim, vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço um instante de paciência para colocar o tema na tela. Muito bem. Assim, estamos dando prosseguimento a esse trabalho proposto e promovido pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, atinente ao estudo e reflexão de todos os capítulos do livro referido. Solicitamos que aqueles de bom grado que queiram mais informações a respeito do trabalho do Grupo Frei Anselmo, que o acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se acharem interessante, que compartilhem para divulgar esse trabalho de fé e caridade. O Grupo Assistencial Frei Anselmo é uma entidade espírita situada na Rua Antônio Guganes, 192, Jardim São Paulo, em Santana. Colocamos aqui o telefone para contato para aqueles que quiserem obter maiores informações ou assistência espiritual. Assim, sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados por Jesus. Como já referido, hoje falaremos no capítulo 76, Edificações, do livro Caminho, Verdade e Vida,
psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Assim começamos. Capítulo 76, Edificações. Disse Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Pois bem, disse-nos Jesus: Vós sois a luz do mundo. Portanto, nós não devemos esconder a nossa luz, né? Nós devemos fazê-la brilhar, como veremos ao longo do texto. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Muito bem. Esse é o texto do livro que nós acabamos de nos referir. Então, vamos fazer uma breve reflexão sobre aquilo que nos trouxe Emmanuel a respeito da nossa iluminação interior, de cada um de nós. Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz, disse Jesus. Essa impactante declaração de Jesus foi feita no Sermão da Montanha e foi registrada por Mateus, no capítulo 5, versículos 14 a 16. O evangelista nos convida a uma profunda reflexão sobre o nosso papel como seres humanos e nossa capacidade de iluminar o mundo que nos rodeia, de acordo com aqueles ensinamentos trazidos por Jesus. A metáfora da luz, ao longo da história, evoluiu desde as humildes lamparinas da época de Jesus até os sofisticados recursos de iluminação dos dias atuais. Embora o significado, ao longo do tempo, tenha permanecido sempre o mesmo: a nossa capacidade de iluminar o mundo que nos rodeia, seja com uma humilde lamparina, seja com um potente holofote.
a cada um de nós de acordo com o nosso merecimento e o nosso desenvolvimento espiritual. No contexto do Sermão da Montanha, Jesus estava ensinando a ética e o comportamento adequado aos seus seguidores. Aqui eu peço apenas licença para um brevíssimo parênteses. Gandhi disse o seguinte: se todos os livros da humanidade desaparecessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha é algo extremamente atual e que prevalece ao longo de todo o tempo até os dias de hoje. Jesus falava e falou muito por parábolas, porque ele não podia ser mais específico em função, principalmente, do desenvolvimento intelectual da época, aonde ele pregava para um pessoal mais humilde, pescadores, agricultores, pastores, lavradores, mercadores, que eram pessoas de baixíssima instrução. Então, ele não podia elevar muito o conteúdo das suas pregações. Por isso, ele falava por parábolas, utilizando-se de elementos de fácil compreensão para aquele povo. Então, o Sermão da Montanha é uma obra que deve ser lida e refletida por todos, sempre. Então, Jesus os exortou a quem? Aqueles que ouviam. Todo o pessoal, e não foi pouca gente. Alguns autores estimam, é evidente que isso não há como se fazer uma medição exata, mas estimam que mais de 60 mil pessoas ouviram e acompanharam o Sermão da Montanha, o que, para a época, era muito maior do que muita cidade, muito vilarejo, né? Então, Jesus exortou os ouvintes a serem modelos de virtude e retidão, a serem como faróis brilhantes em um mundo frequentemente imerso na escuridão da ignorância e do egoísmo, como ainda hoje, embora num volume muito menor, ainda uma das grandes perdições da humanidade e da dificuldade de evolução é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que são trazidos pela ignorância. Então, aqui, a luz simboliza a sabedoria, a verdade, a compaixão que nós devemos incorporar em nossas vidas e compartilhar com todos os outros, porque todos somos irmãos. Todos somos provenientes do mesmo Pai. Nós, espíritas, entendemos isso e sabemos a razão disso. Não nos aprofundaremos, porque foge um pouco ao escopo dessa nossa singela reflexão. Então, as modestas lamparinas da época de Jesus eram fontes essenciais de luz, desempenhando um papel fundamental na iluminação de lares e caminhos. Aqui nós vemos uma lamparina de azeite. Não existiam velas na época de Jesus. É uma lamparina herodiana da época de Herodes, justamente na época que Jesus estava na Terra. E as casas, elas eram muito fechadas. Elas tinham poucas janelas, poucos locais para ventilação.
porque geralmente estava no meio de deserto, lugar absolutamente inóspito, né? Então elas tinham poucas aberturas, por isso a necessidade da lamparina, que era a fonte de luz que ambientava todo o ambiente, né? Todo o cômodo onde ela se situava. Então, ela tinha efetivamente um papel fundamental na iluminação. E aqui Jesus faz uma analogia, né, entre a iluminação dos lares e caminhos com a iluminação da residência. Então, assim, nós somos chamados a ser como essas lamparinas. Cada um de nós é uma lamparina. Uns com mais pavio, outros com menos pavio, mas todos temos nossa luz própria. Alguns iluminam mais, outros iluminam menos, mas todos iluminamos em conformidade com o nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, Jesus nos chama para ser como essas lamparinas, para que nós possamos trazer a nossa luz interior para iluminar a todos que se encontram ao nosso redor. Nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, todas aquelas pessoas que se relacionam conosco. Então, nós devemos, com a nossa luz, iluminar esses irmãos com os quais nós nos relacionamos. Portanto, nossas ações, palavras e comportamentos podem servir como guias para aqueles que se encontram perdidos nas trevas. Desse pessoal, do nosso entorno, alguns têm alguma iluminação, outros têm menos. Aqui o texto nos fala em trevas, seriam aqueles mais empedernidos, mais materialistas e tudo mais, né? Então, nós devemos iluminar esses irmãos, levar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, não catequizar, não se trata disso, em absoluto, mas pelo nosso exemplo, nós trazermos um alento, uma palavra de conforto para essas pessoas ao nosso redor, que precisam do nosso amparo. Então, a metáfora da candeia, que é a lamparina, também é relevante, representando o recipiente que continha o azeite que alimentava a chama. A candeia geralmente era o recipiente no qual se guardava o óleo que se vertia na lamparina. Com o passar do tempo, eles acharam mais fácil botar um pavio, né, na candeia e a candeia iluminava, também da mesma forma, né? Então, a candeia é importante porque ela contém o azeite que alimenta a chama. Em nossas vidas, a candeia simboliza os nossos corações, as nossas mentes, onde a luz da nossa bondade e da nossa espiritualidade devem se manter sempre acesas, para que possamos, repetindo, iluminar o ambiente e iluminar, assim, o nosso próximo. Então, nós devemos cuidar diligentemente da nossa candeia. Temos que ter muito carinho e muito cuidado com ela. O azeite que nós colocamos nesta candeia, ele é formado pelo nosso amor, nossa compreensão e nossa humildade, porque assim nós teremos um azeite de boa qualidade e que fará nossa luz brilhar mais intensamente, né? Aqui apenas uma outra passagem de Jesus. A nossa luz
Jesus disse que devemos ser como a cidade no alto da montanha, que todos veem. Tem uma outra passagem em que Jesus fala que a luz ela é posta para iluminar. Nunca se coloca ela sob o alqueire, né? Por quê? Porque aí o ambiente ficaria escuro. Então nós devemos sempre iluminar e nunca abafar a nossa luz com alqueire. O alqueire é esse cesto. Existem uns termos antigos que caíram em desuso, mas o alqueire nada mais é do que o jacá do burro. Uns conhecem como jacá, outros como... Tem diversos nomes ao longo do Brasil, né? Mas basicamente é isso. E é curioso, isso apenas uma curiosidade, servia para usar e para transportar grãos também. E da palavra alqueire, que era esse cesto, e que carregava grãos, acabou virando medida, que são 24 mil metros, que é o espaço necessário para se semear as sementes que estão dentro do alqueire, né? Então, nós não devemos tomar cuidado para não colocar nossa candeia, nossa lamparina sob o alqueire. Devemos sempre estar no alto, brilhando. O velador, aqui pode ser visto nessa ilustração, aquilo que eu falei, as casas eram muito fechadas. Então, as pessoas vindo de fora para dentro, inclusive por uma questão de ofuscamento, encontravam o ambiente escuro. Não existia mais do que, evidentemente, luz elétrica, menos ainda vela, né? E o ambiente era escuro. Então, ficava sempre a lamparina acesa. Só que a lamparina tem que ficar em algum lugar para ser vista. Esse lugar se chama velador. A gente pode ver aqui o velador, que existe até os dias de hoje, que viraram as nossas, eu vou mostrar uma ilustração, que viraram as nossas mesas, onde hoje, atualmente, nós colocamos abajur, enfeites, livros, temos outras utilidades para o velador, né? Então, o velador, ele é o papel, o desempenho, o papel de zelador da candeia, assegurando que a luz não se apague. Se a lamparina ficar no chão, a corrente de ar apaga. Não nos esqueçamos que ela tem um pavio alimentado por azeite. A chama não é forte. Então, um ventinho mais forte pode apagar. Então, elevava-se no velador justamente para que as correntes de ar tivessem uma menor influência sobre a iluminação, né? Então, a função do velador é essa, é assegurar que a luz não se apague. Da mesma forma, nós devemos apoiar e encorajar os outros a manter as luzes deles acesas. Tá? Para isso, nós devemos oferecer apoio para aquele irmão que precisa. Normalmente, o pessoal que tem contato com a gente, nós conhecemos as dificuldades, nós vivemos num planeta de provas e expiações, não estamos aqui a passeio. Temos épocas, estamos mais sensíveis, épocas um pouco menos. Então, nós devemos oferecer àqueles irmãos que estão sofrendo, estão padecendo, nós devemos oferecer a eles apoio emocional, orientação espiritual, que é aquela que na doutrina nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus. E mais, devemos oferecer a nossa solidariedade em tempos de adversidade, quando o nosso irmão efetivamente precisar da nossa ajuda. Aqui, as situações elevam-se ao infinito. Ah, mas qual é a diversidade? Ele precisa de dinheiro? Não, não é isso. Às vezes ele precisa de uma palavra de conforto, é mais do que suficiente, né?
Então, nós devemos ser solidários. E a solidariedade não é esmola, não representa valor econômico. A solidariedade importa você se colocar no lugar do outro, entender o problema do outro, auxiliá-lo, dar-lhe força para que ele consiga superar essa solidariedade, essa adversidade, perdão. Aqui nós temos o velador, que é a mesinha, com duas lamparinas, né? Essas lamparinas já são mais modernas, elas são de querosene, já não são mais de óleo, né? E o pavio é de algodão mais grosso. E aqui nós temos uma representação. A mesinha da senhora, ela nada mais é do que um velador. Os veladores evoluíram para esse tipo de mesinha e sempre ficaram no canto. Até hoje nós usamos isso. Colocamos um abajur, um enfeite, cada um usa o velador de um jeito, né? Isso apenas para esclarecer, porque são termos que nós não usamos mais hoje em dia e muitos de nós sequer conhecemos, né? Então, é para a gente facilitar, uniformizar o nosso entendimento. O azeite, que é utilizado na lamparina e na candeia, ele é o combustível que sustenta a candeia. E ele representa a nossa conexão com o divino. O azeite é a seiva que nos une com o nosso Pai. Então, nós precisamos nutrir continuadamente a nossa espiritualidade e manter sólida essa conexão com Deus. Pois é essa conexão que mantém a chama da nossa luz interior. Então, quanto maior a nossa espiritualidade, maior será a nossa conexão com Deus. E, portanto, maior será a nossa luz interior. Então, nós nutrimos o nosso azeite por intermédio da oração, da meditação, da busca incessante pela verdade, que são os meios usuais de fortalecer nosso suprimento de azeite espiritual. Dentro do contexto da visão espírita, conforme apresentado no capítulo 76, Edificações, que acabamos de ler, somos lembrados de nossa responsabilidade como espíritas cristãos. Além de iluminar nossas próprias vidas, nós somos chamados a compartilhar os ensinamentos do Cristo. E mais, da doutrina. Nós devemos compartilhar aquilo que nós aprendemos com Jesus e aquilo que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. Nós devemos compartilhar esses ensinamentos com o mundo. E assim nós seremos como faróis de esperança e amor em um mundo que até hoje é bastante tumultuado, né? É só levantarmos nossa cabeça e olharmos em volta e constataremos isso, né? É justamente o que acontece, esse tumulto, é o apego à matéria excessivamente arraigado, né? E a falta do conhecimento, do ensinamento de Jesus. É a falta de seguir o maior mandamento que Jesus trouxe. Faça ao teu próximo o que querias que ele fizesse a ti. Não. Impera a lei da matéria. Me interessa isso. E para ter, eu faço o que preciso for. Não quero saber de nada. Eu minto, eu roubo,
eu faço qualquer coisa para atingir o objetivo, esquecendo por completo aquilo que Jesus nos ensinou e ainda hoje nos ensina, e aquilo que a espiritualidade nos trouxe pela doutrina. Então, nós que temos esses conhecimentos, nós devemos utilizá-los iluminando o nosso próximo. E assim nós servirmos como faróis, como aquela imagem há pouco. O farol no meio da tormenta, iluminando no caos, mostrando um porto seguro, uma passagem segura, mostrando um local de perigo, né? Então, sejamos como esses faróis. Sejamos faróis de esperança e amor nesse mundo tumultuado. Auxiliemos o trabalho do Pai, principalmente nesse momento de transição planetária. Falaremos um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, nesse período de transição planetária, à medida que a Terra avança das trevas para a luz, nosso papel se torna ainda mais crucial. Lembremos que Jesus já disse, né? Muitas são as moradas na casa de meu Pai. Conhecemos isso, sabemos disso. Somos espíritos muito antigos, alguns originários daqui, outros vindo de outros orbes, né? Então, de acordo com a nossa evolução, nos encontramos nesse planeta de provas. Somos muito velhos. Estamos na luta há muito tempo. Encarnamos, lutamos, passamos por nossas provas, expiações, umas com sucesso, outras nem tanto. Desencarnamos, vamos à erraticidade, estudamos, refazemos nosso planejamento reencarnatório, voltamos encarnados, novamente passamos, e assim sucessivamente, um número muito grande de vezes. Uns evoluem mais rápido, outros um pouco mais devagar. Porém, todos evoluímos. É a lei natural, a lei de Deus, que é a lei da evolução. Nada está parado. Então, nesse momento em que nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, segundo nos trouxe Emmanuel, mais ou menos em 2050, entre 2057 e 2060, deve estar concluído a passagem e a Terra será um planeta de regeneração. Lembremos-nos que no planeta de provas e expiações, os seres são maus. E vamos evoluindo. Não somos todos iguais. Cada espírito é um universo distinto. Não existem dois espíritos iguais, né? Cada espírito é um espírito único. Uns evoluem mais rápido, outros evoluem mais devagar. Quando? A partir já de agora, né? Então, nós começaremos. Os espíritos que têm condições morais, eles passarão para o planeta de regeneração. Aqueles, como aconteceu com os exilados de Capela, que não tiverem condições, eles serão afastados para para outro planeta, outros planetas de provas e expiações. Para lá, eles contribuírem com a evolução do planeta e a própria evolução espiritual. Já estudamos isso e conhecemos essa matéria. Então, nesse período de transição, repetindo, planetária, à medida que a Terra avança das trevas para a luz, porque uma das características do planeta de regeneração é que ele é um planeta onde o bem prevalece, mas o mal ainda existe. Menos do que em quantidade muito inferior ao bem,
ao contrário do planeta de provas e expiações, né? E ainda existem algumas coisas a serem espiadas. Mas ele é um planeta aonde os espíritos vão descansar por um lapso de tempo da luta dura que a gente vem travando para a nossa própria evolução espiritual, né? Então, nesse momento, o nosso papel é mais importante de iluminarmos os nossos irmãos, para que possamos, ajudando-os, evoluirmos todos, na medida do possível, e cada um de acordo com o seu merecimento. Então, é responsabilidade de cada um de nós contribuir para a implementação do reino de Deus em nossos corações. Nós devemos sempre estar buscando a transformação interior e agirmos sempre de maneira a promover a fraternidade, a justiça e a compaixão em nossa sociedade. Então, nós buscarmos a nossa transformação é uma luta diuturna. Já não avisou Jesus? Vigiai e orai. Isso faz parte justamente da nossa transformação interior. Quando um pensamento ruim me assola, eu estou vigilante. Pensamento ruim me assola. Eu sei que aquele pensamento não é meu. Se eu não consigo me desligar desse pensamento, como é que eu faço isso? Por intermédio da oração, para mudarmos a vibração e nos desligarmos, né? Eu devo orar a Jesus. Então, vigiemos. Constatando alguma coisa que não conseguimos resolver sozinhos, oremos. E assim nós iremos evoluindo, melhorando o nosso próprio desenvolvimento moral. Então, tanto a ação individual quanto a colaboração institucional são essenciais nesse processo. As instituições espíritas desempenham um papel vital na disseminação, na divulgação dos ensinamentos espirituais e na promoção da caridade e do serviço desinteressado. Todos que trabalhamos em entidades, instituições espíritas, conhecemos bem isso, que é feito de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sempre se promove os ensinamentos espirituais para o crescimento de cada um de nós. A promoção da caridade pelos inúmeros serviços sociais que as instituições prestam, cada uma de acordo com a sua finalidade, a sua orientação. E sempre haverão trabalhadores desinteressados, auxiliando o irmão na prática, na iluminação daquilo que nós falamos. Então, todos juntos, nós, como pessoas, e as instituições, as casas espíritas, nós podemos acelerar a transição para uma era de maior luz espiritual na Terra. Todos estamos colaborando de uma forma ou de outra para uma maior iluminação espiritual, que é aquilo que Jesus nos ensinou, de acordo com Emmanuel, no texto Edificações. Assim, é fundamental que nós tenhamos uma visão otimista da nossa jornada evolutiva. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nesta encarnação, nós evoluímos. Mesmo aquele irmão que acha que veio a passeio e nada fez, ele vai aprender
quando desencarnar e voltar à erraticidade, ele vai aprender que não foi para isso que ele encarnou. Será, de uma forma ou de outra, uma evolução, né? Então, nós devemos ter uma visão otimista. Ah, mas se eu soubesse disso antes, agora eu estou velho. Não. Cada um de nós tem a sua época certa. Jesus começou a trabalhar com 30 anos. Kardec com 55, só para citar dois exemplos, né? Então, cada um de nós tem a época específica. Então, Jesus nos chamou, cada um na sua hora. Nós atendemos ao chamado, cada um de nós ao seu jeito. Uns pela dor, outros pelo amor. Mas atendemos. Agora, devemos nos dedicar para que possamos ser contados entre os escolhidos. Disse Jesus: muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Então, devemos nos esforçar, devemos envidar o melhor dos nossos esforços para que nós possamos perseverar na fé, por intermédio da oração, do carinho amoroso de Jesus, que nunca nos falta, e da espiritualidade superior, para que nós perseveremos e possamos ser contados entre o número dos escolhidos. Então, apesar dos desafios que nós possamos enfrentar, cada um de nós tem um desafio, ninguém está isento, ninguém passou por aqui tranquilo, nossa, desde pequeno nasceu em berço de ouro, a vida dele foi uma maravilha. Não, todos têm problemas, cada um de acordo com o seu planejamento espiritual e com a sua evolução pessoal. Então, apesar dos desafios que possamos enfrentar, estamos em constante progresso em direção a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Então, todos estamos rumo à casa do Pai. Uns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos estamos. Então, cabe a nós, por que não, ajudar aqueles que estão indo mais devagar, para que eles possam acelerar o crescimento. Não de maneira compulsória. Não vamos pegar na mão dele e trazer. Não. Pode ser que ele não queira. Isso não nos diz respeito, né? Mas, na medida do possível, devemos sempre ajudar, porque estamos todos caminhando em direção ao Pai. Assim, à medida que nós deixamos a nossa luz brilhar, nós iluminamos não apenas o mundo ao nosso redor, mas também o nosso próprio caminho, de volta à fonte de toda a luz e amor, que é a casa do Pai. Então, quando nós iluminamos o ambiente, iluminamos os nossos irmãos para que eles possam ver, nós também estamos tirando proveito disso, porque nós estamos iluminando o nosso próprio caminho, o que nos permite desviar dos acidentes, dos buracos e termos uma jornada o mais fácil possível de acordo com a nossa evolução. Assim, terminando essa reflexão, nós vamos sempre nos lembrar, ou devemos sempre nos lembrar das palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Nunca nos esqueçamos disso. Como somos a luz do mundo, uns com pavio maior, outros com pavio menor, uns com mais luz, outros com menos luz, nós devemos deixar brilhar a nossa luz para iluminar o ambiente, como foi dito. Jesus foi sábio e Jesus nos ensina. Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Assim, lembremos-nos do ensinamento e brilhemos para iluminar a nossa volta
e o nosso próprio caminho. Assim, encerrando essa reflexão, com as palavras de Jesus em nosso coração, caminhemos firmes e confiantes na estrada da vida, lembrando-nos sempre das palavras do Cristo, as quais repetimos: vós sois a luz do mundo. Que o amor misericordioso de Jesus nos ampare hoje e sempre. Novamente, deixo aqui o convite para que vocês possam acompanhar não só essa série que está sendo feita pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, com o livro, essa aqui, o capítulo 76, tem todos os outros capítulos, vocês encontram lá, né? Então, algum capítulo que vocês queiram ver ou acompanhar o trabalho, é só vocês acessarem, né? O Grupo Frei Anselmo, ele está lá direitinho, bonitinho, né? Então, novamente, eu convido vocês para que conheçam o trabalho pelas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube. Para aqueles que se interessarem, o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo se situa na rua Antônio Guganes, 192, Jardim São Paulo, em Santana. Telefone 297-68-186.